fazer a sua abordagem sobre o real valor que os partidos da oposição têm para o povo moçambicano. O que é que fazem que é útil para o povo moçambicano, além, portanto, daquilo que é visível na Assembleia da República? Bem, eu creio que em Moçambique ainda há uma má interpretação do cenário político por parte dos partidos políticos. Se nós formos já buscar exemplos, temos um exemplo claro, que é o diálogo político que nós estamos a atravessar neste momento. O diálogo político, eu creio que foi um instrumento que a própria Frelimo usou para demonstrar o quão os partidos políticos são frágeis e não têm agenda como tal. E foram todos alinhados a uma única direção, na qual não se percebe a fundo qual é a pretensão final. Ou seja, se nós formos a pegar o diálogo político como tal, não se percebe de uma forma clara e transparente a questão da própria agenda. Então, isto traduz-se no final do dia é uma falta de ideologia por parte dos partidos políticos que nós temos e uma ambição própria em prosseguir aquilo que são as suas próprias agendas. Então, os partidos não têm agenda, esse é o primeiro ponto que levanta. Sim, os partidos da oposição. Os partidos da oposição, eu creio que em Moçambique não tem agenda clara. Se formos a pegar a Assembleia da República, temos uma situação atípica agora. Temos o Partido Podemos, que é o segundo maior partido em termos de representatividade dentro da própria Assembleia, e é um partido que concorda muitas das vezes com aquilo que a Frelimo de facto propõe para o debate e depois é aprovado, e também costuma aprovar em unanimidade. Eu percebo o posicionamento do Podemos quando eles advogam a ideia de que não vão, se calhar, criar uma espécie de paralisia institucional através do seu posicionamento, porque é isto que eles pretendem fazer em jeito de representatividade, em jeito de representação do povo. Mas eu percebo o posicionamento da RENAMO e do MDM continua o mesmo posicionamento em anos, ou seja, nós estamos numa transformação política na qual requer um novo tipo de posicionamento e eu não vejo nos partidos políticos uma interpretação dos fenómenos atuais de forma com que isso, no final do dia, traga algum ganho em termos de imagem. Nós tivemos as manifestações, tivemos um silêncio quase que ensurdecedor de quase todos os partidos políticos. Nenhum partido político da oposição estava, de facto, a direcionar-se aos manifestantes, ao ambiente todo da manifestação, no sentido de fazer um aproveitamento político. Todos eles estavam... Não se manifestou a autoridade dos partidos da oposição a qualquer público no período das manifestações? Não tivemos nenhum partido da oposição a, de facto, se posicionar, senão o próprio Podemos no princípio da manifestação, mas quando o próprio Podemos compreendeu que já não era necessário, de facto, continuar com o Venâncio Mondlane, começou a distanciar-se. E nós tivemos o Venâncio Mondlane sozinho, de facto, a capitalizar todo o evento das manifestações. E os partidos políticos, como tal, todos permaneciam no silêncio. O único, se calhar, que tentou, mas infelizmente a abordagem não foi muito correta, foi o partido do Vitano Singane, na sua pessoa, mas a abordagem não foi muito correta porque ele pronunciava-se no sentido em que, interpretado, pode parecer uma afronta à segurança do próprio Estado. É por isso que houve o que houve. Então, os partidos políticos que nós temos precisam se reinventar, precisam, de facto, sentar e fazer uma introspecção dos próprios partidos para melhorar a sua performance no mercado político. Se nós continuarmos a este nível, eu creio que as próximas eleições é mais ou menos um cenário destes que nós tivemos que vai se repetir, porque a Frelimo vai ganhar as eleições e não haverá aqui, se calhar, uma aceitação por parte dos partidos da oposição e vamos voltar de novo a essa questão das manifestações. Mas, em parte, isto é culpa da não organização dos partidos políticos, porque devem se estruturar, devem saber interpretar os fenómenos, se posicionar e conhecer os timings para poder, de facto, intervir e trazer o público para a sua alçada. Se formos a pegar o MDM,
está num estado vegetativo, praticamente. O MDM não soa no cenário político, a não ser somente na Assembleia da República. A Renamo está em crise, pode fazer um aproveitamento desta crise para poder, de facto, recuperar a sua imagem. Temos o Podemos, que a breve trecho já sofre certos ataques nas redes sociais por conta daquilo que vimos vimos a quanto a sua desmembramento com o Venâncio Mondlane, mas depois temos a Frelimo, que tenta correr contra o tempo também para poder recuperar também a sua própria imagem e se reconstruir para as próximas eleições. Então, é preciso que os partidos, a este momento, compreendam que há uma necessidade de fazer política e não de ficar no silêncio a, de facto, se reunir somente nos seus gabinetes. Muito bem.